Como definir níveis hierárquicos é o tema de hoje aqui do nosso Consulta Aqui. Me chamo Felipe Ferretti e estou falando aqui do auditório da Unimax. Unimax, seu futuro é na prática. E eu vou deixar para vocês um link aqui embaixo, onde vocês podem dar uma olhada em todos os cursos que a Unimax oferece. E vamos para o episódio de hoje. Roda a vinheta! Fala pessoal, Consulta Aqui na área. Dani Branca me ajudando como sempre. Fala Dani, beleza? Belezinha, e você? Bom também. Então, bora tá lá bom. falar um pouquinho de níveis hierárquicos? Vamos nessa. Seguinte, Dani, primeiro de tudo eu queria que você explicasse pra gente, sem remunereis. Sem remunereis? Exatamente. O que é nível hierárquico, né? Então, e como que eu defino eles? Nível hierárquico é aquele negócio que a gente usa isso até na nossa casa, né? Sim. Eu sou a mãe, tenho meus filhos, eu que mando, já que meu marido é diferente, né? Então a gente tem que estabelecer ali um nível hierárquico. Eita, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Exatamente. Isso é nível hierárquico, exatamente. Entendeu? Mas vamos levar ele onde agora o chinelo é o primeiro lá de cima. Exatamente. Né? Quem tem o poder, né? Ah, entendi. Ou a cinta. Nossa. Que horror, não mais nos dias de hoje, pelo amor de Deus, né? Mas vamos levar isso então para o contexto agora da organização, né? Vamos falar disso? Mas, pessoal, para falar disso, eu já vou trazer aqui na minha tela para vocês entenderem como que a gente define níveis hierárquicos e do que a gente está falando, né? Tô mostrando aqui para vocês, ó, um quadro com 13 possíveis níveis, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre eles, mas aqui só para vocês terem uma ideia. Esse é um quadro que a gente aqui na consultoria usa muito, ele é o quadro que embasa todos os nossos projetos, sempre que a gente quer definir, falar de um cargo, entender de que nível que a gente está falando. Esse é o nosso quadro mãe, sem querer levar para a hierarquia lá da minha casa, mas é um quadro que é definidor aqui pra gente, tá bom? Primeira atenção que eu quero chamar é como ele se organiza aqui, né? Aqui nessa nossa lateral aqui, ó, a gente tem todos os cargos que a gente tá falando de uma hierarquia de gestão, tá bom? Então, todos os nossos cargos de gestão. Aqui no meio nós temos os cargos de carreira técnica, então todos os cargos de nível técnico, e depois a gente tem uma carreira de projetos. Por trás vocês notem, né? Forma aqui um Y e um W, que a gente também pode falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Mas vamos se atentar aqui primeiro aos cargos da carreira de gestão, né? Então, notem que a gente tem, desde o nível 4 até o nível 13, esses possíveis níveis dentro da organização, né? Então, como é que eu faço essa definição, Fih? Eu tô fazendo uma estrutura, imagine lá, tô falando de uma estrutura de manutenção. Vamos usar esse exemplo. E aí, será que eu preciso ter um supervisor de manutenção, um líder de manutenção, um coordenador de manutenção? Pra gente conseguir fazer essa definição, o todo é importante. Quando eu digo todo, eu preciso entender a área e a empresa como um todo. Então, por exemplo, eu tenho o que nessa área de manutenção? Eu tenho técnicos de manutenção, tenho mecânicos de manutenção, e aí também levando aqui para a linha técnica desse nosso quadro, tá vendo que eu tenho esse nível 4B aqui, que é o cargo de nível técnico, e ele é similar, ou ele tem o mesmo nível ali desse 4A, líder e supervisor. Isso aqui está me estabelecendo já uma questão de hierarquização. Então, levando ainda para o exemplo da manutenção, se eu tenho técnicos de manutenção, significa que eu, como gestão dessa turma de técnicos, eu não posso ter um líder ou supervisor deste nível, porque eles são pares nesse mercado, né? Nessa estrutura que a gente está conversando. Mas deveria então ser um nível 5, por exemplo, um supervisor ou coordenador. Aqui a gente pode até discutir um pouquinho essas nomenclaturas, porque fica a critério da empresa, o importante é a gente entender o nível. Estou dizendo que é de um nível 5A, um gestor para ser líder desse grupo de técnicos. Então, esse nosso quadro aqui é quem vai nos ajudar a embasar essas questões de hierarquização dentro da empresa. Bom, então fica fácil, né? Eu pego esse quadro, dou um Ctrl+C, Ctrl+V e pronto, tá feito minha hierarquização. Aí o chinelo da mãe vai voar em você, né? Tá feito, é isso, é só isso e vambora. Então não é tão simples assim dar esse Ctrl+C, Ctrl+V, né? Pra levar esse quadro para todas as organizações, né? O importante é a gente entender complexidade, né? Então, por exemplo, nem todas as empresas vai caber todos esses níveis. Então, aliás, a gente nem indica isso nem é saudável.
Então, ter os 13 níveis tem muito a ver com o tipo de negócio, o tamanho do negócio, complexidade. Às vezes a gente faz projeto que tem 10 níveis, 11 níveis. Então, levar isso num Ctrl+C, Ctrl+V não faz sentido. A gente precisa entender essas complexidades. Vou trazer um outro exemplo aqui. Às vezes você quer ter o nível de especialista, porque é um nome bacana. Você ouviu falar que é legal? Eu tá aqui no teu quadro, então eu quero ter o especialista. Estou montando essa estrutura e quero criar possibilidades de crescimento. Isso não faz sentido. A gente tem que criar porque, de fato, aquela área precisa daquele nível de complexidade. Quando a gente está falando de especialistas, eu brinco, né? Os mais experientes vão me entender, mas eu brinco que eu falo assim, aqui é onde a gente tem o professor Pardal, porque são pessoas especialistas e muito técnicas naquele tema. Então, eu preciso de um nível 7B, 8B, 9B. Mas, de novo, precisa estar justificado por complexidade isso. E você começou a falar no início lá, na questão da carreira e tudo mais, e eu queria que você explicasse um pouquinho o que é a carreira em Y e o que é a carreira em W que você... Isso. Legal, boa também. Eu vou comentar aqui com vocês, porque tá aqui no quadro, vocês estão vendo isso, mas é importante, a gente já gravou muita coisa falando sobre estruturas Y, então vamos deixar aqui a descrição, né, de todos esses vídeos que a gente já fez. Mas, explicando aqui para vocês, num resumo, o Y é exatamente isso. Então, a gente tem uma linha de crescimento técnico que vai até o nível 6B, que são superior especializado, e aí um parênteses para a gente explicar o superior e o superior especializado, porque tem uma diferença pequena entre esses dois níveis, mas que é legal e é importante a gente já explicar aqui nesse vídeo. Quando a gente fala aqui do 5B, a gente está falando de formação superior de forma geral. A grande maioria dos cargos aqui são os analistas de várias áreas, né? Ou compradores, por exemplo, nível 5B. Mas já no 6B, são formações de nível superior, mas que tem alguma regulamentação que gere aquela posição. Por exemplo, o engenheiro, ele é um cargo regulamentado, enfermeiro, advogado. Então, para eu ser advogada, eu preciso ter a OAB, por exemplo. Então, há uma outra regulamentação que rege essa profissão. O mercado reconhece isso diferente, por isso existe um nível 6B aqui também diferenciando isso. Mas, para a gente caminhar para o Y, então o nosso I, digamos assim, vai até o nosso 6B aqui. A partir daqui, ele forma a nossa perninha do Y. Então, quando eu falo em especialistas, eu já estou falando de uma carreira em Y, uma carreira técnica, muito especializada. E para fechar, o nosso W, já tem um nominho aqui, ó, é a nossa carreira de projetos. Então, é uma área, são áreas, né, mas é uma posição, uma cadeira, que aqui a gente tem pessoas de diversas áreas, cuidando nessa linha de frente de projetos. Então, aqui essa gestão não faz gestão de pessoas, mas são lideranças também técnicas de conhecimentos diferentes. Então, para um determinado projeto, eu tenho pessoas de áreas distintas trabalhando num projeto. Então, isso é o que forma o nosso W. Entender se aquela empresa precisa dessa estrutura em W é um pouquinho disso. Perfeito, Dani. Muito obrigado pelas explicações. O I é de especialista e o W é do quê? Eu não entendi. É da chinelada de novo, entendi. É da chinelada voando na sua cara. Entendi. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Curte o nosso vídeo, compartilha ele, manda aqui pra gente como que funciona os níveis aí na sua empresa. Inclusive, Fih, sobre isso, pessoal, compartilha mesmo, coloca aí pra gente. Se vocês têm alguma dúvida em algum desses níveis, são 13 níveis, são muitos níveis aqui. Então a gente não detalhou todos eles, mas compartilha com a gente. Se tiver dúvida em algum específico, a gente volta a falar aqui. Exatamente. Se tiver dúvida em algum específico, manda, a gente faz um programa, mas nos ajude aí com as suas dúvidas, beleza? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Valeu.